A Costa correu até Come antes que o perdesse de vista. Come! A gente precisa terminar o que começou. Só por isso estamos livres. Come parou ao ouvir o chamado, ainda de costas. Abaixou a cabeça e a Costa quase não ouviu sua voz. A Costa se aproximou devagar e levantou o braço para tocar seu ombro. No mesmo instante, quase que por reflexo, Come virou violentamente, assustando a Costa. Mais rápido do que nunca, Come colocou uma adaga na garganta de Acosta, e suas lágrimas jorravam pelo rosto retorcido pela dor. Acosta esbugalhou os olhos, com medo do que Come poderia fazer, e não se moveu. Nem disse uma palavra. Não fazia ideia de onde teria vindo aquela adaga. Ele então deixou a adaga cair de sua mão e caiu também, de joelhos. Ao fundo, só o som da água jorrando, entre os canais do esgoto e entre o rosto de Come. Não deixe ele morrer em vão, Come. Come levantou o olhar com ira, pegou a adaga do chão e se levantou. Passou o braço no rosto, limpando-o das lágrimas. Olhou para a Costa e ficou esperando. Isso! Vamos continuar! Mas acho que precisamos de ajuda. Vamos por ali. Eles subiram por uma escada que não estava distante do lugar onde estavam. Saíram em uma rua pouco movimentada, mas muito clara. Muito mais clara do que o lugar mais iluminado na Cidade Baixa. Olhando ao redor, viram que estavam numa espécie de beco. Havia cores e neon por todos os lados seguindo adiante. E eles seguiram. Foram parar numa das vias principais, onde o barulho era muito alto. Havia veículos voadores passando de um lado para o outro sem parar. Prédios muito altos infestavam a visão dos dois, cada um mais brilhante que o outro. Muitas pessoas podiam ser vistas lá de baixo em vários andares dos prédios, conversando com outros. E dava até para ver alguns que não eram bem pessoas. Havia várias ligações horizontais entre os prédios. Enquanto Come observava o ambiente, a Costa avistou algumas pessoas portando armas de fogo se aproximando. Ali, Come! Vamos pegar! Precisamos de armas de novo! Come se voltou para onde ele apontava. Estavam vindo em 2 veículos voadores. Seus portadores estavam cada um com uma arma à mostra. Come viu que poderia perder a oportunidade e logo começou a escalar o prédio ao seu lado. A Costa ficou esperando para ver seu amigo em ação, com a adaga verde na mão. Come rapidamente escalou entre encanamentos e brechas nas paredes, pulou para o poste à frente e chegou à altura que queria antes dos 2 homens. Após um segundo, respirando fundo, ele saltou. A Costa nem ouviu os barulhos de Come caindo no pescoço do homem. Seu veículo ficou desgovernado e perdeu o rumo, saindo da via aérea em que estava. Antes que batesse em uma parede, Come saltou para o outro. Foi então que a Costa perdeu Come de vista. O primeiro veículo bateu numa placa gigante que explodiu em cores e logo depois bateu numa parede e explodiu em fogo. Vários outros veículos que passavam quase foram atingidos, tendo que desviar por muito pouco. E enquanto isso acontecia, Come terminava o serviço no segundo veículo. E novamente, quando a máquina começava a perder o controle, Come saltou em direção a um poste e foi pulando até a Costa, enquanto atrás de si, explosões e chamas aturdiam as pessoas da cidade, que gritavam desesperadas de medo. Muito bom, Come. Muito bom. O que trouxe, hein? Come estendeu a ele um pequeno rifle e uma grande lâmina de energia. Oh, muito bom mesmo. Adorei isso. Mas essa bagaça aqui eu não faço ideia como esse trambolho funciona. Aposto que nem explode.
Enquanto se distraía com as armas e com as explosões de fundo, Acosta não conseguiu perceber ou se aproximar daquele som irritante. O mesmo de outrora. As luzes, a sirene, os policiais. Por muito pouco não foi pego por um raio de energia que veio de um policial bem acima deles, montado num daqueles veículos voadores. A arma voou de sua mão, mas fez um esforço para segurar a lâmina de energia. Corre! Os dois saíram em disparada pelo beco de onde vieram. O policial seguia logo atrás, manobrando agilmente com seu veículo entre as placas e os prédios, entrando na ruela em que eles haviam se metido. Passaram pelo bueiro de onde tinham saído, e assim que chegaram no que parecia ser o fim do caminho, Come se jogou na parede, escalando rapidamente entre pulos os prédios próximos. Acosta seguia mais abaixo, mais lentamente, mas ainda assim escalando a parede, encravando sua nova lâmina de energia conforme subia. O policial, assim que os avistou, disparou mais tiros de seus dedos, que quase acertaram Acosta. Come, pensando rápido, jogou uma adaga nele, mas ainda estavam distantes, e ela pegou no veículo, ao invés do policial. Mas parece que foi o suficiente para distraí-lo, e Come terminou de erguer Acosta, que seguiram do outro lado. A parede, na verdade, era um nível diferente na cidade, então não tiveram que descer. Eles se mantiveram naquela altura, continuaram correndo. Subiram em algumas encanações que passavam por ali e viraram para acompanhar o caminho que ela fazia. Escalaram o encanamento e fizeram uma travessia de um prédio a outro até que chegaram a uma rua parecida com a que estavam antes, mas essa não estava destruída. Ainda. Acosta se segurou por um momento e Come fez sinal para seguirem. Logo atrás eles viram o policial surgindo novamente, errando outro tiro entre os obstáculos que ficavam no caminho. Come então se jogou e tentou puxar Acosta, que se deixou levar. Conseguiram se agarrar num grande veículo de carga que passou bem na hora, e começaram a seguir o caminho que ele fazia. Logo após o primeiro suspiro, viram um número enorme de policiais vindo atrás deles, surgindo das ruas laterais. Tiros começaram a ser disparados e os zagueiros estavam começando a diminuir a velocidade. Come os puxou para um novo salto. Nós vai morrer! Nós vai morrer! Seguraram numa outra placa de neon que deu uma leve entortada com o impacto. Dela saltaram para a lateral de um prédio, bem a tempo de desviarem de mais disparos. Continuaram correndo antes que os policiais manobrassem naquela direção. A uns 60 metros à frente deles, viram um estranho quadrado brilhante no chão, mas estavam tão desesperados que não deram a mínima. Assim que passaram por cima dele, o chão se abriu e se fechou logo em seguida. A visão de Acosta apagou, no instante que sentiu o impacto da queda na cabeça. Achei que nunca mais te veria, miserável. A visão de Acosta estava só começando a voltar. Tudo ainda estava borrado e não conseguia entender aquela voz. Ela soava estranha. O único pensamento que tinha na cabeça é que aquela voz não era de quem ele precisava encontrar. Imagine o que seria de vocês se não fosse por mim.